Há milênios, as pessoas têm avistado objetos misteriosos no céu. A maioria é gente comum e sensata, que fica perplexa com o que vê. Muitos relatam seus contatos a autoridades do governo, que negam ter informações sobre OVNIs. Conspiração? Sigilo? Ou apenas um sinistro desprezo pelos poderes do inexplicável? UFOs versus governo. Em 1980, a 200 quilômetros de Londres, na costa leste da Inglaterra, fica uma base da OTAN de Woodbridge e Bentwaters, sob o comando das Forças Aéreas Norte-Americanas. Juntas, formavam a maior esquadrilha tática de caças do mundo. As duas bases eram separadas por 4,5 quilômetros de mata fechada, a floresta Rendlesham. Esse é o cenário de um dos maiores pontos de observação de OVNIs, logo depois da meia-noite em 27 de dezembro. O chefe de segurança de Woodbridge, o sargento Jim Penniston, correu para o portão leste. Sentinelas haviam relatado que viram luzes estranhas. Pensei que fosse um avião caindo ou uma colisão de aviões. Vi cores vermelhas, amarelas e uma luz branca, como reações químicas. Penniston falou pelo rádio com o supervisor de voo, que lhe deu permissão para investigar. Ele e os sentinelas avançaram pela escuridão até encontrarem uma situação inexplicável. A atmosfera estava elétrica. Eu estava confuso e incrédulo. Eu não entendi o que era aquilo. A nave media 5 metros por 5 metros. Era triangular, não tinha cabine, não vi janelas. O material era brilhante, preto e elástico. O mais interessante era o fato de haver inscrições identificáveis nas laterais. Penniston aproximou-se da nave. Estava quente quando a tocou. De repente começou a se mexer. Elevou-se silenciosamente diante dos olhos dele e desapareceu no céu noturno. Ele disse que fez esse desenho da nave na manhã seguinte em seu relatório ao comandante da base, tenente-coronel Charles Holt. Na noite seguinte, Holt soube que as estranhas luzes haviam retornado. Olhamos um para o outro incrédulos. Precisávamos acabar com aquilo. Ansioso para resolver o caso, Holt levou um contador Geiger, um telescópio noturno e um gravador portátil. Depois, com alguns homens da unidade especial, foi até a área onde Penniston tinha visto o OVNI. Logo, as lâmpadas que haviam levado piscaram misteriosamente e se apagaram. Holt, preocupado com a segurança de seus homens, mandou que vários voltassem para o portão leste. Com o restante da unidade, andou pela floresta, medindo os níveis de radiação. Estavam muito altos. De repente, mais à frente, Holt avistou um objeto brilhante. Ouçam a gravação que ele fez do seu contato naquela noite. Estamos a 300 metros do objeto. Parece um olho piscando. A luz é tão forte através do telescópio que quase queima os olhos. Não há dúvida, isso é muito estranho. Ficamos lá sem saber o que pensar. Olhamos para o norte e vimos objetos no céu. Ficamos olhando estupefatos. De repente, o objeto veio em nossa direção velozmente. Não sei bem a velocidade, mas era alta. Parou e emitiu um facho de luz na nossa frente. Logo em seguida, desapareceu. Ainda não sei o que aconteceu. Não sei o que era. Sei que era algo estranho, controlado por algum tipo de inteligência. É só o que eu sei.
Holt descreveu o incidente no relatório de uma página e o mandou para o ministro da Defesa britânico. O governo britânico nunca respondeu, mas a notícia do ocorrido se espalhou. 3 anos depois, pesquisadores de OVNIs pressionaram o comandante da Força Aérea a divulgar o documento, apelando para a lei de liberdade de informação. Ele foi divulgado. No dia seguinte, falei com a BBC, com a ITV, com a televisão alemã, com a japonesa, com todas as rádios locais. Esperavam-me na porta de casa, era incrível. As notícias do contato despertou um interesse enorme entre os pesquisadores de OVNIs e os céticos. Tratava-se de um caso com testemunhas extremamente confiáveis, soldados treinados da Força Aérea. Os operadores de radar da região confirmam o aparecimento do OVNI. Eles não confirmaram o que viram. Mais tarde descobri que quando reviram as fitas havia alguma coisa. Os céticos também sugerem que o OVNI podia ser um meteoro, estrelas brilhantes ou um satélite russo que caiu naquela noite. Vimos um pouso controlado. Depois a nave subiu sem fazer nenhum som. É alta tecnologia. Manobrou através das árvores, subiu. Pairou por algum tempo e depois partiu numa velocidade incrível. É totalmente ridículo achar que foi um satélite russo ou um meteoro. Isso é impossível. Em 1991, considerando que perguntas sérias ainda não haviam sido respondidas, o governo britânico finalmente comentou sobre o incidente. Nick Pope, o maior investigador de OVNIs, reabriu o caso. O caso da floresta Randomson expõe vários fatores importantes. Havia várias testemunhas que eram observadores militares. O Serviço de Proteção contra a Radiação não sabe explicar por que os níveis de radiação estavam tão altos. Alguma coisa muito estranha aconteceu lá. Pope requisitou mais investigações, mas o governo britânico recusou e encerrou o caso. Talvez pelo seguinte fato: o sargento Penniston chegou ao local a 1h da madrugada e saiu da floresta ao amanhecer, mas só explica o que fez durante 1 hora. Os céticos estranham o fato de Penniston fazer uma descoberta histórica e só relatar a base depois de horas. Achamos que foi 1 hora de investigação, mas acabou sendo 4 horas. Deve ter sido a adrenalina. Estávamos empolgados. O que Penniston diz ter visto e tocado naquela noite? Até hoje, ele está perplexo. Uma nave que mantém um voo controlado, que tem massa, que não produz som, que pode partir a uma velocidade incrível de volta à atmosfera. Explique. Eu não consigo. Formas desconhecidas no céu surpreendem e assustam as pessoas. Às vezes forçam governos a lutar contra o inexplicável. Bélgica, o centro da Europa e o local do mais famoso contato de OVNIs da história. Na noite de 15 de novembro de 1989, o policial Francis Michalzik patrulhava as ruas de Enns, uma cidade belga perto da fronteira com a Alemanha. Ele olhou para cima e foi uma das primeiras testemunhas da onda belga. Nous avons observé une masse importante qui était dans le ciel. Vimos um grande objeto triangular no céu com 3 faixas de luz a 200 metros do carro. O objeto era silencioso e imóvel. Não se parecia com nada que vimos antes. À ce que nous avions déjà pu voir dans le passé. 2 semanas depois, Dieter Plumans, membro da Polícia Nacional Belga, ouviu pelo rádio que outros policiais das proximidades viram um estranho objeto no céu. Donc, au premier moment, No começo, quando ouvimos nossos colegas, achamos que estavam loucos.
Thomas pediu permissão para investigar. Quando chegou aos limites da cidade, viu algo assombroso. Arrivé juste en face de la maison de repos. Paramos em frente ao asilo e vimos um objeto imenso no céu. Tinha 3 luzes nas pontas e no centro uma luz vermelha que piscava. Vi um pequeno objeto sair da nave. O objeto era um círculo luminoso que saiu e voou até a parte de trás do asilo. Depois, o grande objeto se transformou numa única luz que seguimos até a Alemanha. As emissoras de rádio e TV da Bélgica logo comunicaram várias experiências semelhantes. Centenas de pessoas ligaram para o principal grupo de pesquisa de OVNIs da Bélgica, conhecido como SOBEPS. Ao longo de vários meses, os pesquisadores documentaram mais de 800 supostos contatos imediatos. A SOBEPS publicou 2 livros grossos sobre a onda belga. Características específicas do fenômeno foram relatadas por muitas pessoas. Centenas falam de um objeto a uma altura inferior a 100 metros. Então, em 30 de março de 1990, o caso da onda belga teve uma reviravolta drástica. Perto da meia-noite, vários policiais ligaram para um centro de radares da OTAN, relatando contatos com OVNIs. No período de 1 hora, 2 centros de radares acompanharam um objeto voador não identificado. O chefe de operações da Força Aérea Belga, o tenente-coronel Wilfried de Brouwer, mandou que 2 pilotos saíssem com caças F-16 armados com mísseis. Foi uma perseguição supersônica. Os radares dos jatos localizaram o alvo 9 vezes. Mas a cada vez o objeto mudava drasticamente de posição. Depois de 1 hora, os F-16 perderam contato e voltaram para a base. Durante semanas, o contato foi mantido em sigilo. Mas o coronel de Brouwer sentiu que devia compartilhar o que sabia. Numa entrevista para um repórter de uma das revistas mais lidas da Europa, ele descreveu o que aconteceu. A história parou as prensas. Durante dias, de Brouwer concedeu entrevistas coletivas e contou a repórteres do mundo todo o que ele sabia e o que ele não sabia. Foi isso que o piloto viu no radar. O OVNI parece um diamante no centro da tela. O que os pilotos detectaram era muito diferente de um avião. Às vezes, o radar localizava o alvo e fornecia parâmetros de velocidade que variavam de 300 a 990 nós. Essa aceleração ocorreu em poucos segundos. Um ser humano não suportaria essas velocidades. O coronel de Brouwer nunca sugeriu que a nave misteriosa viesse do espaço. Disse apenas que sua velocidade e aceleração eram inexplicáveis. Ao longo dos meses, os contatos ficaram mais esporádicos. A onda belga chegou ao fim. Será que o céu da Bélgica foi um ponto de parada no caminho de uma nave espacial? O que milhares de pessoas viram? Evidências concretas são necessárias para provar a existência de OVNIs. A onda belga, apesar de centenas de testemunhas oculares, resultou em apenas uma evidência convincente. Esta foto foi tirada por um observador civil, numa cidade belga. A foto foi examinada pelo cientista da NASA, Richard Haynes, especialista em ótica e na visão humana. Minha análise da foto sugere que o objeto fotografado não obedece às leis da física que conhecemos.
Não foi forjada. Talvez haja algumas pistas nessa fotografia relacionadas à propulsão e força de sustentação. Os cientistas e os céticos belgas tentaram acalmar o que consideravam a história da onda belga. Um professor do Instituto Astrofísico da respeitada Universidade de Liège, Pierre Megan, decidiu fazer um teste com a foto. Tentamos reproduzir a foto e o resultado foi esta imagem, que é muito parecida com a foto original. O único modo de entender melhor é fazer como nós, comparar os relatórios das testemunhas com a foto e verificar se tudo é coerente. Se houver incoerência, é difícil acreditar que a foto seja verdadeira. Ninguém pode recriar a foto devido à falta de definição do negativo. Para isso, seria preciso o talento de um Spielberg e um laboratório técnico. A evidência mais convincente para os céticos são as imagens dos radares dos F-16. O Centro de Investigações Eletrônicas analisou as fitas dos radares e descobriu que o objeto desceu abaixo do nível do chão em alguns pontos, uma impossibilidade física. O centro concluiu que todas as imagens do radar, com exceção de uma, foram causadas por uma interferência eletromagnética ou condições atmosféricas raras. No final, até a SOBEPS concordou. Mas uma pergunta crucial permanece sem resposta. Segundo especialistas, quando radares na Terra e no ar seguem o mesmo objeto simultaneamente, o objeto é verdadeiro. Uma das imagens, uma localização espontânea do OVNI feita por um dos F-16 e por um radar na Terra, nunca foi explicada. É a imagem número 9. Tem características muito estranhas. Essas características não combinam com explicações atmosféricas. Milhares de pessoas ainda se perguntam se o que viram veio de outro mundo. Outros indagam se esse único e surpreendente relatório do radar não indicaria a existência de civilizações em galáxias distantes. As respostas podem ser encontradas no inexplicável. Durante anos, o governo americano vem investigando seriamente as aparições de OVNIs. Milhares de casos passaram pelas mãos dos militares e de outras agências do governo. A maioria dos casos tem uma explicação racional, os outros continuam considerados inexplicáveis. O geólogo amador polonês Stefan Marulik, de 50 anos, gosta de passar os fins de semana sozinho na região do Lago Falcon, a 130 quilômetros de sua casa em Winnipeg. Era sua paisagem favorita. Por volta do meio-dia de 20 de maio de 1967, enquanto examinava pedras e quartzo, Marulik ouviu um barulho estranho. Olhou para cima e ficou paralisado. Disse que viu dois objetos vermelhos no céu. Ele gravou uma descrição do que viu em seguida. Foi uma visão incrível. Eles desceram com uma velocidade indescritível. Marulik disse que um deles parou, acelerou de repente e depois desapareceu. O outro aterrissou a 50 metros. Ele ficou olhando, estupefato. Eu ouvi um som. E depois ouvi um som agudo de algum equipamento em operação. Batimentos rápidos. Ficou parado e era muito quente. A brisa no meu rosto indicava que a nave era quente. Estava com um caderno e um lápis e fiz um desenho do que vi. Marulik afirma que era redondo, com 12 metros de comprimento e 3 de altura. A curiosidade foi mais forte e ele se aproximou da nave, examinou seu exterior e tocou lentamente a sua superfície brilhante. Estava tão quente que quase derreteu a borracha da luva.
Maholik disse que a nave girou e direcionou a grade do exaustor para ele. O ar quente que saiu do escape o derrubou e incendiou sua camisa. De repente, a nave deslocou e desapareceu no espaço. Tirou a camisa queimada, aturdido e sofrendo muito devido às queimaduras na barriga e no peito. Maholik andou a esmo durante horas antes de conseguir recolher seus instrumentos. Saiu da floresta, pegou um ônibus e chegou à noite em Winnipeg. Ainda sentindo dores, foi direto para o hospital municipal, onde suas queimaduras de 3º grau foram tratadas. Ele diz que o jato deixou uma marca em sua barriga igual à grade do exaustor da nave. No dia seguinte, um domingo, foi para o Hotel St. Regis, depois de convencer o editor de um jornal muito respeitado, o Winnipeg Tribune, de que seu contato extraordinário realmente acontecera. Na época, eu concordei, como qualquer profissional da imprensa teria feito. Dei-lhe um papel e pedi que desenhasse a nave. Aquele desenho se tornou a evidência mais famosa sobre a existência de OVNIs. Ele sentou e desenhou na minha frente. Conversei com ele. Chamei médicos, chamei a polícia. Não queria que o concorrente ficasse com a notícia. A edição de segunda-feira do Tribune saiu com essa manchete: um OVNI me queimou. Maholik se tornou mundialmente famoso. A seguir foi feito um exame minucioso do caso. Ao longo de 2 anos, as queimaduras de Maholik reapareciam e ninguém sabia explicar o motivo. Foi examinado por mais de 12 médicos no Canadá e Estados Unidos, inclusive médicos da Clínica Mayo. Uma investigação das Forças Aéreas Canadenses concluiu que as queimaduras abdominais que persistiam em Maholik tinham causas inexplicáveis. O relatório médico da Clínica Mayo concluiu que Maholik não era suscetível a delírios, alucinações e a nenhuma doença emocional. A investigação mais influente talvez seja a que foi patrocinada pelos governos dos Estados Unidos. O chefe da investigação, o físico Roy Gregg, aposentou-se e cria lhamas em seu sítio na Califórnia. Sua função era examinar os relatórios sobre OVNIs e encontrar evidências físicas. Fomos até o Lago Falcon logo que pudemos, mas um local de pouso, que pode ter sido preparado para ser examinado, não tem valor. Mas se pudéssemos achar um lugar que ainda não tivesse sido alterado, talvez houvesse alguma coisa lá que serviria como evidência de que a experiência dele fora verdadeira. Algo comparável à aparição de seres humanos na Terra. 2 semanas depois do encontro, Gregg foi para Winnipeg e acompanhou Maholik, quando este voltou ao local de pouso. Ele disse que nos guiaria até o local. Na verdade, ficamos andando em círculos, de modo aleatório, e voltamos ao ponto de partida. Não fomos muito longe. Ele tentou dar a impressão de que estava nos guiando durante a busca pelo local. Todos concluímos que o local não existia. Na falta de evidências físicas, Gregg considerou que o caso não tinha mérito. A investigação americana terminara. O astrônomo da Universidade de Manitoba, Chris Rutkovski, acha que o relatório do governo não respondeu várias perguntas e investigou por conta própria. Em 1994, ele publicou o caso do Falcon Lake, um contato imediato demais, na revista de estudos sobre OVNIs. O terreno ao redor do local é muito acidentado, muito pedregoso. A vegetação é fechada, as árvores e as rochas são parecidas. Para uma pessoa desorientada e se sentindo mal, é muito difícil encontrar o local exato passado algum tempo. Os céticos, discordando de Rutkovski, não acreditam que Maholik tenha feito contato com um objeto muito quente que ele supunha ser um OVNI, mas isso não surpreende seu filho.
O medo não faz parte de seu vocabulário. Não que ele não tenha medo, mas quando ele vê alguma coisa que não entende, não sente medo, quer entender. A pergunta dos céticos, por que ninguém mais viu a nave? Falei com o pessoal da torre de observação. Estavam a postos naquela hora e tinham certeza de que não havia como 2 veículos brilhantes pousassem naquela área e depois decolassem sem eles virem. Minha conclusão foi que todas as evidências que encontrei indicavam uma farsa e não uma experiência verdadeira. E não foi uma farsa astuta, nem isso. Foi sim inepta. Maholik ficou inválido na década de 80. Será que esse homem trabalhador e pai dedicado seria capaz de conceber tal farsa? Para que meu pai inventasse uma história tão complexa, ele precisaria ter mais preparo. Ele é um homem simples, teve uma vida muito difícil e honesta. Não era um trapaceiro, era confiável. Ninguém conseguiu entender. Eu não consegui entender. O médico que chamei não conseguiu entender. Ninguém me engana. Esse sujeito não me enganou. Era legítimo. Stefan Maholik nunca mudou sua história. Acredita que teve contato com um OVNI. Roy Gregg e o governo americano discordam, mas nunca consideraram o caso resolvido. O relatório oficial qualifica o caso de Maholik de inexplicado. No passado, o governo americano costumava se interessar pelos relatos sobre OVNIs. Hoje nega que faça qualquer investigação. Só restam perguntas para pessoas que tiveram contatos imediatos com o inexplicável. Na noite de 8 de março de 1994, algo estranho foi visto no céu de Holland, Michigan. Na margem sul do lago Michigan, as testemunhas ficaram assustadas e ligaram para a polícia. Havia pelo menos 4 luzes, estavam piscando numa sequência. Parecia uma coroa. Eram 4 ou 5 luzes que brilhavam em fila, do alto até embaixo. As luzes pairavam nos arredores da cidade, perto da casa de Holly e Darley Graves. Joey, o filho de 15 anos, estava na sala vendo televisão. Uma luz brilhou lá fora. Olhei pela janela e vi um círculo de luz. Chamei meus pais, que estavam dormindo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Minha mãe chamou a polícia para dar uma olhada. Vocês ouviram falar de umas luzes que apareceram no céu? Nunca vi nada parecido. Vamos verificar. Parecia uma esfera. As luzes eram estranhas porque mudavam de cor. Não eram luzes comuns. Foi estranho. Ficamos olhando durante meia hora. O objeto se movia lentamente para o sul. Estávamos assombrados com aquilo. Estava tranquilo fora de casa. Ficamos observando o objeto. Então o sargento Veldhaus chegou. Vi 2 luzes brilhantes. O movimento delas chamou minha atenção. A velocidade aumentava e depois diminuía de novo. Pedi para entrar em contato com o radar em Michigan. A noite estava clara, eram 10 da noite, eu estava de plantão. Recebi uma ligação de Ottawa. É muito comum que os policiais nos liguem para perguntar sobre o clima. Aqui é de Ottawa. Registraram alguma coisa estranha na região sul de Ottawa? Bushang procurou imagens no radar, o que os operadores de radar chamam de retornos. Estou vendo 3 imagens. São muito fortes e grandes. Nunca vi nada parecido, nem durante tempestades.
Que esquisito. São maiores que aviões. Estão sobre o centro do lago Michigan, formando um triângulo. O mais extraordinário nesse caso é que o radar detectou o objeto na mesma hora que as testemunhas o viram. É um nível de confirmação raro nos relatórios sobre aparecimentos de OVNIs. Os aviões se movem, mas esses objetos estavam parados. Minutos depois, eles desapareciam de um lugar e apareciam em outro. Eu não sabia o que era. Luzes estranhas no céu noturno deslocando-se a velocidades sobrenaturais. Essas imagens foram confirmadas pelo radar. Seria uma evidência convincente de uma tecnologia muito superior à nossa. Será que naves espaciais fizeram uma visita a Holland, Michigan? Não há explicação para esses relatos. Um repórter de um jornal, Michael Walsh, decidiu investigar por conta própria. Ele também achou o caso extraordinário. As pessoas relatam fenômenos estranhos, principalmente nesta época do ano. Mas pela primeira vez, tivemos uma confirmação dupla, visual e por radar. Outros começaram a pesquisar o incidente fascinados pela confirmação do radar. O professor de Ciências Naturais, na época editor da revista de estudos sobre OVNIs, o pesquisador Michael Swartz, encontrou-se com o operador de radares Jack Buchon. Entramos na sala dos radares. O rapaz sabia usar o equipamento muito bem. Mostrou a diferença entre um avião e outra coisa, como uma nuvem de tempestade. Era um operador muito competente. Os céticos lembram que Buchon ainda era um estagiário que monitorava o clima na época do ocorrido. O engenheiro californiano e cético Robert Schiffer explica o que eram as imagens. O Serviço Meteorológico detecta objetos sobre o Lago Michigan, mas nem tudo que aparece no radar é um objeto sólido. O radar está sujeito a condições meteorológicas. Schiffer acredita que as aparições sobre o lago podem ser explicadas por um fenômeno natural que costuma se dar sobre o Lago Michigan na primavera. O ar quente paira sobre a água fria do lago. A camada de ar frio que fica sob a camada de ar quente cria um efeito de espelho no céu ao curvar a luz. Esse efeito se chama inversão de temperatura. Um dos investigadores mais famosos das aparições dos OVNIs, Philip J. Klass, é um jornalista técnico da tecnologia espacial da aviação. É um especialista em sistemas de radar. Os radares, principalmente em condições de inversão térmica, quando os raios se curvam para baixo, captam ecos da Terra. Somos treinados para saber a diferença entre inversões de temperatura e precipitações, porque parecem a mesma coisa. Klass diz que, como Buchon, usava um radar antigo e linear, e não o novo radar Doppler. As imagens eram provavelmente ilusões atmosféricas. É um radar meteorológico. Não foi projetado para detectar objetos de metal ou aeronaves. Essas imagens não eram só sólidas, como apareceram informações geométricas. Quando o primeiro objeto se afastava do Lago Michigan, os outros dois ficavam para trás. Depois, voltavam a formar o triângulo. De fato, segundo o repórter Michael Walsh, a maioria das testemunhas descreveu formas, padrões e tamanhos semelhantes. Acredito sinceramente que cada uma destas pessoas crê realmente que viu algo extraordinário. Não acredito que sejam OVNIs, mas pode ser uma manifestação física de algo que não conhecemos. Não há consenso sobre o que eram os OVNIs que sobrevoaram a cidade de Holland, Michigan. Para os céticos, foi um fenômeno de inversão térmica que afetou as luzes no céu e o radar na Terra. Testemunhas como operador do radar dizem que viram algo verdadeiro. Mas o quê? Não tenho a menor ideia. Não sei o que vi. Era um OVNI.
Fiquei pasmo. Esses relatos das testemunhas e a confirmação do radar justificam mais investigações? O governo respondeu essa pergunta há muito tempo. Não. E esse contato permanecerá para sempre inexplicável. Desde a década de 40, os que acreditam nesses fenômenos acusam o governo americano de conspirar e esconder informações. Nos anos 90, essa suspeita se concentra numa base militar ultra secreta. No centro do deserto, perto de Las Vegas, fica a base aérea de Nellis. A 130 quilômetros de distância, fica a zona proibida 4808E, conhecida como Zona 51. É uma concentração de misteriosos hangares e pistas num dos lugares mais áridos do mundo. Oficialmente, o lugar não existe. Aqui, os Estados Unidos testam suas aeronaves mais exóticas e avançadas. O bombardeiro invisível B-2, o Blackbird ou o U-2. A torre de controle da Zona 51 identifica-se para os pilotos em voo apenas como Terra dos Sonhos. É proibida a entrada nessa área. Os soldados portam metralhadoras e têm autorização para usá-las. Essa base envolta em mistério tornou-se o foco do fascínio mundial pelos OVNIs e uma esperança de contato com seres extraterrestres. Fãs de OVNIs do mundo todo percorrem a estrada extraterrestre, uma estradinha no perímetro da base. É usada pelo correio. Deste local, centenas de pessoas afirmam ter visto OVNIs. A maioria era luzes das modernas aeronaves militares. Outras são mais difíceis de identificar. O escritor Chuck Clark descreve uma nave extraordinária que ele afirma ter visto várias vezes. O objeto paira e sai a milhares de quilômetros por hora e volta a pairar imediatamente. Faz curvas muito fechadas à direita. Vi curvas de 120 graus em alta velocidade. Aparece e desaparece no ar. Nenhuma aeronave é capaz disso. Hoje, o governo não investiga mais as aparições de OVNIs, mas durante anos foram de interesse vital. Em 1948, a Força Aérea Americana iniciou o projeto Blue Book, a divisão oficial do governo para a investigação dos OVNIs. Mas tanto os céticos quanto os que acreditam em OVNIs acham que faltou entusiasmo ao projeto. Com o passar do tempo, depois de 1952, a missão Blue Book mudou. Tinha uma aparência séria de investigação, mas tornou-se uma agência de relações públicas que tentava difundir a emoção que o assunto estava provocando. Como essa tarefa era insatisfatória para o pessoal da base, eles tentaram, a partir de 1950, livrar-se dessa incumbência. Em 1966, a Força Aérea Americana pediu à Universidade do Colorado que fizesse uma avaliação completa do fenômeno dos OVNIs. A comissão, cujo chefe era Edward Condon, realizou uma investigação de 18 meses que terminou em controvérsia. Condon era um físico eminente que não levava a sério os OVNIs. Não perdeu tempo com o projeto. O projeto deu errado porque, desde o começo, seu propósito era ajudar as forças aéreas a se livrarem do problema dos OVNIs. A conclusão foi de que os OVNIs não eram uma questão séria. O físico aposentado e participante da comissão Condon aprova o trabalho da comissão. Tínhamos relatórios excelentes, cheios de provas da existência do veículo. Mas cada evidência que investigávamos não era aquilo que parecera de início. Quanto mais investigávamos o caso, menos misterioso ele se tornava. A comissão ponderou se os OVNIs seriam uma ameaça para os americanos e se era preciso investigação militar. Não havia ameaça à nossa segurança.
Logo, os militares podiam deixar a investigação para os agentes civis. Não temos defesa nacional contra os OVNIs. Se essas figuras quisessem fazer algo catastrófico e nocivo contra nós, isso já teria acontecido há muito tempo. A Comissão Condon concluiu que o governo devia parar de investigar os OVNIs. Em 1969, depois de 21 anos e 15 mil relatórios sobre OVNIs, inclusive vários classificados como inexplicados, as forças aéreas fecharam o projeto Blue Book. Mas o interesse pelos OVNIs continua forte, apesar da posição oficial do governo. Será que o governo teve razão ao encerrar as investigações? Fomos visitados por extraterrestres? Alguma evidência poderia ser encontrada em poucos relatos misteriosos que não têm explicação? As pessoas sempre contemplarão o céu e ficarão intrigadas com suas imagens misteriosas. Pedem explicações a seus líderes. Estes recorrem aos cientistas. Mas temos uma escolha: aceitar as respostas dos cientistas ou se abrir para o que existe na imensidão do inexplicável.